Nossa, é um prazer estar aqui com você e o pessoal aparecendo, que é um ótimo sinal, que é um tema super importante a gente falar, né? O Setembro Nossa. Amarelo tá aí, portanto, momento da conscientização para a prevenção do suicídio. E trazer as novas evidências, né? O André me deu um briefing assim, falou, olha, eu estou querendo falar sobre algumas questões pertinentes hoje, de tratamentos novos, por que que a gente não controla tanto suicídio, a hipótese da queda de serotonina que está sendo tão questionada. Então, tudo isso, André, o André sempre traz questões muito atuais, né, pertinentes e científicas. Ó, minha mãe entrou. Opa! Mãe, ó, tô com o André aqui. Cleusa Maria. Pois é, Maria Cecília. Então, veja, esse é um assunto, eu acho, fundamental para nós da saúde mental, ainda mais agora com a pandemia, já que houve tanto isolamento, tantos casos de depressão. Aliás, eu nem sei se tem havido. O que você acha? Aumentou a incidência de depressão ou as pessoas estão se sentindo mais à vontade para falar sobre seus problemas mentais? A gente vê artistas falando, atletas na Olimpíada que não estão, né, que largaram as carreiras por causa da saúde mental. Você acha que Perfeito. estão mais sensíveis ou tem havido mais tolerância e mais receptividade? Você sabe que a gente falou muito, né, nesse aumento de problema com saúde mental durante a pandemia. Mas quando a gente olha cortes, assim, né, quando a gente investiga do ponto de vista de epidemiologia, né, de forma aprofundada, a gente nota que as pessoas não estavam bem, André, algo que a gente já sabia, né? Assim, quem É, trabalha com saúde mental já sabia. A gente não estava bem e existia, sim, barreiras para o acesso ao tratamento. Então, as pessoas estavam tentando, de várias outras formas, né, resolver esses aspectos, né, não sei, com curso de final de semana, com coach, com algum tipo de, né, e não estavam procurando ajuda também por preconceito. Com a pandemia, como as pessoas ficaram, né, mais abertas nas redes, as pessoas se abrindo sobre essas dificuldades, muita gente se sentiu à vontade para falar, para procurar ajuda. Então, teve esse fenômeno, né? E como foi bom para a gente, né? Como foi bom quebrar, né? Esse preconceito todo. eu acho, Maria Cecília, vejo que em relação a, por exemplo, a procura de terapia, de ajuda no consultório, Aumentou muito, né? teve essa Aumentou migração online, mas a procura está enorme e enorme. só por causa da pandemia, né? As pessoas estão vindo por causa das suas dificuldades. Então, acho que realmente tem havido Perfeito, mais perfeito. abertura, mais conforto de as pessoas poderem dizer, olha, não estou legal, estou precisando de ajuda. Uhum. Engraçado, André, você dizer isso. Inclusive, tem alguns pacientes que me procuraram na volta da pandemia com dificuldades, porque na verdade a pandemia serviu um pouco como esquiva, né, de É, dificuldades, como fuga, isso. É engraçado, a volta tem sido, né, foi um período de muita busca no meu consultório, no seu também, né, você deve ter tido essa sim, experiência, né? né? Porque Uhum. principalmente as habilidades sociais são também um músculo, né? Então tem que treinar. Sim, sim. Agora, 2 anos sem praticar muito, quer dizer, tudo bem que tem lives, mas é diferente do... Uhum, muito, muito. E a adaptação do ser humano, né? Às vezes está adaptado naquele, né? Naquele ambiente, naquele sistema ali, né? Online, tudo. No começo se queixou, mas depois, né? Tinha vários pontos de ganho, né? É difícil mesmo mudança, né? Para o ser humano. E se ele tem algumas fragilidades que ele não trabalhou, aí você pode abrir um quadro mesmo, né? Clínico mesmo, né? Pois é, então, para vocês que estão chegando aqui, olha, já estamos aqui em pleno vapor falando Vamos sobre embora. tal, mas um aspecto importante da nossa conversa hoje é para já o Setembro Amarelo e falar sobre depressão e suicídio. Eu aqui, o André Monteiro, e a minha querida convidada Maria Cecília, que é doutora E aluna de MDR, sua aluna de MDR. coração de MDR. Então, esse tema tão polêmico, vamos abrir aqui com algumas perguntas e também Uhum. para vocês sentirem à vontade para fazerem perguntas, para a gente poder interagir também com o que, né,
o que está chegando aí para vocês e esse contato mais direto que a live nos permite, né? E eu queria Perfeito. fazer uma pergunta já assim, provocativa, né? Que é perguntando o seguinte: a gente tem tanto Setembro Amarelo, campanhas de conscientização, novos medicamentos, novas terapias, e as pessoas continuam se matando. Quer dizer, o que está acontecendo? Você acha que é falta de campanha, falta de prevenção, ou o morrer ou se matar está sendo algo que a gente constatar que é inerente ao ser humano? Perfeito, André, perfeito. Porque assim, quando a gente pensa que hoje a gente tem mais suicídio, também é um equívoco, né, André? Assim, quando a gente investiga históricos familiares, né, a gente fala assim, mas a sua avó, ela faleceu de quê? Ah, ela teve uma doença e foi ficando quieta no quarto. Você não tem muito desses históricos, né? Você que investiga tanto, né? Padrões familiares, né? O suicídio, ele sempre esteve ali, muito frequente, né? A verdade é essa. E o tratamento é a principal forma, não tem jeito, André. O tratamento da doença mental de base é o que evita mesmo o suicídio. Eu sei que pode ter uma questão, como você disse, será que é existencial, né? Se existe um suicídio, né, pelo niilismo da vida, pelo, né, porque realmente eu não quero, é uma escolha, né? Uma escolha. Só que tudo que a gente tem hoje é que o quanto que a doença mental, sobretudo a depressão, que é a mais frequente, altera a forma da pessoa ver essas escolhas. Ela contamina, né, a forma de ver a vida. E quando a gente retira os sintomas, quando a pessoa sai da depressão, fala, peraí, racionalmente eu posso ter uma vida não como eu idealizei, pode ser uma vida, mas é melhor do que nada, né? Assim, existe esse racional, assim, né? Assim, porque na nossa base de filogenética, de espécie, a gente busca sobrevivência, inclusive passar os genes, né? Progredir, isso está dentro da gente. Então, assim, a gente calcula 98%, talvez seja mais, talvez seja sempre assim, dos casos estejam associados a essa alteração da visão de vida. Quantas vezes eu falo para o paciente que está com ideação suicida, assim, está aguda e tudo, eu falo, olha, isso é sintoma, você ainda vai ter outra visão. Ele nem acredita, ele fala, não, não tem sentido isso aqui, continuar nesse mundo. Olha, e quando ele sai, ele fala, nossa, doutora, eu lembrei, é sintoma, eu estava dominado, né, por uma forma de ver a vida. Então, eu acredito que sempre existiu e que enquanto a gente não tratar eficientemente, e aí é um problema, né? É que a gente tem que entrar, né? Como tratar de forma eficiente, né? A gente falou que a busca já é algo que tem se vencido, né? Pelo preconceito, tem evoluído, né? Mas também não é fácil. A depressão é uma doença muito mais grave que as pessoas pensam, André. Muito mais Perigosa de grave. nada, né, Maria Cecília? Degenerativa, evolução assim crônica, depressão é muito mais grave assim. Enquanto a gente não tiver uma noção como a gente faz com câncer, assim, tipo assim, cara, eu tenho que tratar logo, as pessoas com câncer procuram ajuda e vai, né, com tudo, né, contra o câncer, né, assim, enquanto a gente não tiver essa noção, assim, estou com um quadro depressivo, não, deixa eu tentar fazer isso, tomar um chá, não, eu vou me cuidar, eu vou prevenir o máximo, que quanto mais cedo a gente responde, melhor, né, a gente tem muito essa ideia hoje de evolução, da evolução triste da depressão não tratada, da depressão que vai cronificando, né? Que você tem um quadro inicial, às vezes com algum estressor de vida grave. O segundo, tá um estressor mais leve, depois você nem precisa de estressor, é aquilo, o Lá. estadiamento mesmo, estadiamento de depressão. E todas as consequências, né, assim, de prejuízo cerebral mesmo que a gente tem, né, de evidência, de déficit cognitivo, né, de baixa resposta, a cada quadro depressivo, nossa resposta vai diminuindo, vai diminuindo. Vai diminuir, isso é bem evidente também, né, em vários estudos. Então, acho que se a gente levar bem a sério uma fase inicial da depressão, eu acho que talvez seja o ponto aí, sabe, André? Talvez seja a nossa saída para a gente fugir desses quadros, né, de suicídio, seja um tratamento precoce mesmo, sabe? Perfeito. E eu mesmo se aplico a essa dimensão, às vezes, um pouquinho mais biológica, desse resultado Uhum. pânico, mas de nossa parte aqui, complementando, né? Tanto você com a psiquiatria e eu aqui com a psicologia e Sim. nós levarmos em consideração
o histórico da pessoa, experiências traumáticas vividas, principalmente vivências de negligência em infância, vivências Nossa, abusivas e vivências de bullying, assim por diante, que ficam registradas ali como aquela pessoa que não merece existir, que ela não está conectada, ela não pertence e que, por isso mesmo, isso vai trazer essas lentes que minam o jeito de a pessoa enxergar o seu dia a dia, conforme você comentou há pouco, né? nossa, André, mas essa questão que você coloca tão bem, né? Minha mãe deve estar ali, ó, super fã sua, deixa eu ver. Você realmente coloca muito bem. É porque o que a gente tem de evidência é muito isso, né? De traumas precoces com os casos mais graves de depressão. A gente tem uma associação, por exemplo, de mãe deprimida com maior chance de risco suicida do bebê na vida adulta, assim. É um impacto tão grande, né? Isso, essa questão dos primeiros anos de vida, das primeiras experiências. Eu posso dizer para você com toda segurança, assim, que os casos que eu perdi por suicídio, os casos mais graves que eu tenho do consultório, são associados a esse tipo de vivência, ou história de abandono, né, de um apego muito inseguro, de traumas recorrentes, são casos realmente muito graves. E ao mesmo tempo que a psiquiatria tem se desenvolvido muito, a gente discute demais, sabe, André, nos congressos, assim, medicamentos novos, sabe, que tem surgido com resposta mais rápida, a gente precisa resgatar esse paciente, eu, por um lado, eu fico pensando assim, ok, mas se a gente não trabalhar essa formação, não trabalhar os vínculos, se a gente não for atrás, e aí o MDR, ele realmente ele entra, né, de forma muito profunda, né, por isso que eu fui fazer a formação com o André, né, Monteiro, que eu me sentia limitada muitas vezes na minha atuação ali. Se a gente não resgatar isso, vai ser difícil para muitos pacientes realmente ter um retorno. Então, eu acho que as duas frentes, né, precisam atuar junto, assim, não tem jeito, né, da gente associar e tudo. É claro que novos remédios precisam ser desenvolvidos, mas é isso, a gente não pode se perder, né, ficar pensando que é isso, né, que é tudo químico, que é uma doença química e que, sendo que é uma doença relacional, né, relacionada com série de estressores, com histórico de vida, né, a gente não pode se perder disso. Perfeitamente, eu acho que é fundamental essa e cada vez mais a parceria da psiquiatria e Uhum, abrindo esse espaço de mais suporte numa perspectiva da nossa interação para oferecer um trabalho interdisciplinar para os nossos pacientes, né? Só o psicológico, a pessoa está tão ensimesmada, tão fechada em si mesma que não nos permite estabelecer vínculo. Tem que ter algo uhum, que estabilizar a pessoa e ela sair, né, pelo menos assim, para sair da uhum, agulha uhum. e fazer uma conexão conosco. Perfeito, perfeito. Conexão, né? Como conexão protege, né? Eu fico trabalhando muito, né, com paciente com ideação, né, suicídio, e muitas assim, quanto que eu vejo que aí vem de novo, né, na história de vida, nas histórias familiares, né, nas relações, né, quanto que uma conexão com alguém na vida é um fator super protetor, super protetor. Quando a pessoa não se vê conectada, é muito mais fácil ela pensar nessa saída, assim, né, ela se desliga, né, muito mais fácil. Temos até aqui a observação da colega Valéria Cerqueira, que é psiquiatra, dizendo: o segredo é trabalhar a resiliência e superação dos traumas por meio de ajuda profissional e social. E que realmente, Perfeito. principalmente da conexão do pertencimento, além da medicação Uhum, terapêutica, como é fundamental um suporte social, né? E que justamente uma das uhum. mais prejudicadas nessa pandemia foi a perda desses laços, das conexões que dão à pessoa um senso de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Uhum, perfeito. E aquelas conexões internas que a gente tem pelo que a gente recebeu, né, nos primeiros anos de vida, né, André? Que aí a gente trabalha muito no MDR, né, assim, porque você ter isso com você, nessa segurança que você construiu, e aí você tem mais facilidade para fazer vínculo hoje, né, mas pelo que você recebeu, né? Então veja como é profundo, né? Isso é sempre tempo, né, de fazer vínculo, de reprocessar, né, tudo isso, né?
principalmente, como você também comentou, a questão da transmissão intergeracional, né? Aquela mãe deprimida, Uhum, aquela mãe que está com uhum, a culpa da mãe, não é isso? Mas o uhum. cuidador primário que cuida da criança e que está indisponível, está fechado nas suas dificuldades, não olha, não interage com a criança, não estabelece conexão, não dá vida né, no olhar para essa criança. Perfeito. E que Perfeito. é fundamental para que haja uma estabilização e vamos encontrar não só as dificuldades da história individual da pessoa, mas nos seus vínculos primários, né, que precisam ser retrabalhados, ou como a gente fala no MDR, reprocessados. Falando nisso, tem até uma pergunta aqui, André, de MDR, medicação, que eu acho que é legal, né, a gente entrar nisso da Vera. Olha, você viu? As medicações atuais para depressão afetam o trabalho, né, com MDR, o reprocessamento, né? É interessante a gente falar isso. Assim, isso é muito importante, até não sei se tem terapeutas aqui, porque, André, ainda existe alguns terapeutas um pouco relutantes com medicação. Vai, vamos lá, vamos, vamos Então, trazer isso. real agora. Vamos levar para o seu lado. Existe essa relutância como se a terapia fosse algo mais profundo, de prevenção, e que o medicamento fosse algo superficial, algo, uma muleta, esse tipo, que o paciente leva muito isso na consulta. E eu quero muito explicar isso para vocês, assim, muito mesmo. Quando a gente tem estudos de neuroimagem, que a gente vê ativações e desativações cerebrais, né, que compara grupos assim de terapia com medicação, terapia mais medicação, nos vários transtornos, né? Meu doutorado foi nessa área de neuroimagem, assim, eu gosto muito dessa área, né? Apesar de não ter uma aplicação prática, assim, hoje, mas a gente em pesquisa a gente acaba, né, descobrindo muita coisa, né, do funcionamento cerebral. Tem vários transtornos que tanta medicação, sobretudo transtornos ansiosos, quanto a terapia atua nos mesmos sistemas. Muitas vezes são complementares, muitas vezes eu preciso uma desativação do sistema de defesa para a terapia conseguir vir com racional, porque tem casos muito difíceis da terapia sem segurar algumas vias. Então a gente pensa hoje em algo assim, é, é, não posso complementar de forma profunda mesmo, assim, sabe, esse trabalho e tudo. Agora, existem algumas classes medicamentosas, né? Por exemplo, que a gente usa em crise, os benzodiazepínicos, o famoso Rivotril, que é o clonazepam, o diazepam, o bromazepam, que eles são importantes sim, a gente está redescobrindo até mais uso agora, se vocês quiserem eu falo mais sobre isso, mas enfim, que eles, na verdade, eles já dão uma down regulation assim, grande no sistema límbico, e isso pode atrapalhar, né, o processo de MDR, né, André, assim. Então, a gente orienta a não usar doses altas de benzodiazepínicos antes de sessões de MDR, que pode atrapalhar, mas é um tipo de remédio específico, assim, né, que é muito em crise, né, que a gente usa para... Agora, os outros medicamentos, na verdade, a gente bem utilizados, numa dose, né, correta, individualizando para a pessoa, contribuir nesse processo, né? Com certeza, eu acho que e você tem toda a razão na questão dessa parceria entre a medicação e a terapia. Uhum, O paciente está tomando um determinado medicamento que isso inviabilize um trabalho terapêutico. Na verdade, uhum. a né, regular, estabelecer, voltar para a sua janela de ânsia emocional e, a partir disso, conseguir ter até um pouquinho de distanciamento para olhar para as suas dificuldades. Perfeito. Em terceira pessoa, aquilo aconteceu no passado, mas eu estou bem hoje, eu posso olhar para isso, não é reviver esses traumas, né? E Nossa, até André, tão legal isso da janela, né? Você sempre me explicou na aula, né? Da janela ótima, né? De atuação. Porque se você também fica muito hipoativo, também não é legal, né? Sem reatividade. Mas reatividade demais dissocia, né? Difícil o trabalho, né? Na terapia, né? Então, encontrar esse lugar, né? Que você consegue ter e uma por distânciazinha, né? Para trabalhar. que só a pessoa não dá conta de fazer isso, Não né? dá. Uhum, E eu uhum, acho que até perfeito. complementa a pergunta que Joelma está trazendo aqui, ó, paciente com pensamentos de morte, ideias de suicídio, além de outros tratamentos. É possível de imediato trabalhar com MDR, além dos recursos oferecidos? É uma questão de
Acho que tem que entender um pouco a ideia do é simplesmente o reprocessamento, que é uma fase do tratamento, mas toda essa fase inicial de preparação, de interação com o psiquiatra, no caso, para estabilizar essa pessoa, serve como uma preparação para esse tratamento. Entender Uhum, só na parte química, mas numa perspectiva um pouquinho mais psicológica, que essas pessoas com ideação suicida estão com um conflito interno, quer dizer, uma parte diz, ó, melhor você se matar. E outra parte está dizendo, olha, tenta terapia. E ficam essas duas ali lutando. E nós trabalhando exatamente para favorecer aquela parte que diz, vamos tentar, vamos lá em busca, mas sem rejeitar essa outra parte. Né? Se existe uma parte sua dizendo, olha, a vida não está valendo a pena, vamos tentar entender o que aconteceu. Está ligado ao seu passado? Ou é algo que você está deixando de fazer no presente? O que está acontecendo que a vida deixou de ter sentido? E, de fato, a vida por si só não tem um sentido prévio. Né? uhum. Se der certo, é procriar, envelhecer e morrer. Mas então, o sentido nós vamos ter que construir ao longo do caminho. E Construção, essa perfeito, André, perfeito. eu quero ir a uma festinha nesse fim de semana para brincar de balão. E alguém de 40 anos, são sentidos de vida muito diferentes. Então, temos que atualizar essa construção. Né? Perfeito. Engraçado isso, né? Que eu acho que às vezes até as pessoas se apegam muito nisso, né? No sentido, não, eu não tenho tanto sentido, né? Do ponto de vista. E esquece dessa questão da construção mesmo, né? E o quanto o apego a isso é ruim. Eu estava falando essa semana com a paciente, eu não sei se ela está aqui, né? Que ela saiu de um quadro depressivo e ela falando assim, doutora, são momentos, sabe quando você tem aquele insight? É isso. Eu ficava sempre achando que faltava algo na minha vida. Eu construí isso, que faltava algo, mas agora é isso, são momentos. E estava super satisfeita com o dia a dia e tudo que ela tinha, né? Muito E interessante, né? poder dizer, olha, realmente a vida não tem sentido, é até um pouco libertador. Fala, opa, peraí, então Libertador, tá perfeito. fazendo errado. Não é que eu esteja perdendo, mas, Não, ok, então, vamos ver o que funciona para você, o que vai ser o seu jeito de construir sua vida, de dar um sentido para ela. Por exemplo, há pouco tempo eu fiquei lá em Pirenópolis, pensei, nossa, olha que delícia estar aqui no campo, curtindo a natureza, mas provavelmente eu odiaria fazer isso durante uma semana, porque eu sou asfalto. Mas para algumas pessoas, tem uma colega, por sinal, também do MDR, largou tudo, foi viver lá em Pirenópolis, está com a vida que pediu a Deus. Então, é o sentido sim. dela, é o sentido para mim, é um sentido para cada um de nós. Menos regras, né, André? Vou fazer propaganda daqui a pouco do livro. Mas o Menos Regras, o meu livro fala disso, né? De diferentes formas da gente existir, que, enfim, né? E que é sempre mutável, né? Quem sabe o André de, sei lá, daqui uns anos não ache bom outro ambiente e Quer ir para o tal. mato. Flexível, né? Vai para o mato. Acho difícil. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu estou angustiando as pessoas, eu acho que é legal explicar, né? Vai lá. Explique melhor o significado. A cada quadro de depressão, nossa resposta vai diminuindo. Eu sei que isso angustia, né? Muita gente, com razão. Você se refere a uma resposta cognitiva, que você vai perdendo, ou um aumento da tolerância ao tratamento medicamentoso? Nossa, isso é bem importante. Porque existe esse mito, né? Sabe, André, que fala assim, não faz mais efeito o remédio, tarja vermelho, antidepressivo. Ah, eu respondi, agora não faz mais efeito. O que está acontecendo? Tem tolerância. E tem uma ideia muito errada, muito que eu tenho que usar menor dose de remédio porque eu posso desgastar aquele ensaio, entendeu? Assim, quando eu precisar de algo forte, eu vou ter usado. Eu acho que tem até uns colegas psiquiatras que ainda têm essa visão muito antiga, né? Porque, na verdade, o que faz essa cronicidade é ter depressão. Ter depressão é que realmente tem um impacto cerebral, né, cognitivo e de diminuir resposta. Hoje, a nossa linha de tratamento e do terapeuta, né, de terapeutas e psiquiatras é assim: responde logo com tudo que você tem. Tudo. Tudo que você pode. Faça MDR, use o melhor ensaio medicamentoso na melhor dose possível, vá para a eletroconvulsoterapia, responda.
Porque essa tolerância, não é uma tolerância ao remédio, é uma resistência a uma depressão crônica. É É como isso que se eu quero uma que vocês entendam. para a depressão se instalar, né? Perfeito, perfeito, entendeu? Então é isso, e com outras medidas não farmacológicas também, né? Tudo que você puder, atividade física, relacionamentos, dormir bem, é isso, é ir com tudo para não causar, não que o remédio crie tolerância, Aproveitando isso, e sem querer te colocar no fogo, mas assim, só um pouquinho. E essa lá ideia vem. de que então os níveis de serotonina não estão mais tão ligados à depressão. E aí, jogos antidepressivos, o Joga, a recaptador maioria mexe com de serotonina serotonina, né? agora. Gente, eu fiquei tão chateada. Agora, assim, momento, desabafo, né? Porque, assim, tem tantos anos, André, que a gente não fala disso. Você já viu falando disso em alguma live? Serotonina baixa? Gente, tem pelo menos 15 anos que eu não falo disso, que a gente não tem essa evidência de que a depressão seria causada por baixa de serotonina. Quem pede exame de serotonina, inclusive, desconfiem, que não deve ser um bom profissional, desculpa falar, mas assim, não tem nenhuma relação. Tem vários, que tinham vários estudos em ratos e mesmo em pacientes com depressão, medindo dosagem, e nunca foi associado. Depressão é algo muito mais complexo. É uma doença, como eu disse, relacional, o ambiente, a história de vida interfere. E não é só nas vias da serotonina, são em diversas vias, sabe? Glutamatérgicas, a gente tem hoje aberto, assim, e é a interação dessas vias. Nunca existiu essa relação. O que aconteceu é que do ponto de vista experimental, se chegou assim ao antidepressivo que mexe com serotonina, trata a depressão. Isso a gente tem evidência, André. A gente tem evidência. Sim, mas não só isso, né? Mas não, isso, perfeito, não é só isso. E eu achei assim, de uma maldade, eu não sei, não entendi os jornalistas que pegaram isso e lançaram, porque assim, eu tenho um grupo de docentes do Brasil inteiro, a gente olhou o artigo e falou assim, mas o que está rolando? Por que as pessoas estão tão eufóricas com essa notícia? Isso já é conhecido há tanto tempo, sabe? E não quer dizer, é claro que assim, a resposta com serotoninérgico, hoje a gente vê que ela não é tão alta quanto a gente gostaria, né? Assim, a gente realmente gostaria, mas claro que tem sua utilidade e eu tenho grande parte dos pacientes respondendo, né? A gente tem muita evidência de resposta, né? Com serotoninérgicos, tá, gente? Não desanimem deles. E, na Eles têm verdade, seu papel. eu não me lembro mais, muitos anos, eu li um artigo, acho que foi de um grupo francês, falando justamente de um antidepressivo cujo efeito era de redução do nível de serotonina. Quer dizer, mostrando que não é É muito resumido o antidepressivo a um nível de serotonina. Né? É muito mais complexo, na verdade, que a gente pensa, né? Assim, e o nosso cérebro, por ele ser flexível, ele sofre influência o tempo todo do ambiente, veja como é dinâmico, né? Então, isso dificulta, por exemplo, a minha frustração que eu falei do meu doutorado, que eu falei assim, gente, acho que a gente não vai usar a neuroimagem, talvez nunca, não sei, na prática, porque cada cabeça é de um jeito, poxa, cada um viveu uma experiência diferente, né? Única. Estão ali interagindo, é muito complexo. É muito complexo. A gente não tem um exame na psicologia, na psiquiatria que faça diagnóstico, né? Até hoje. Olha, ainda a esse respeito, tem uma colocação aqui super importante. Né? Eu fiz eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque. Na pesquisa, descobri que mesmo quando achava que estava bem, não estava totalmente bem, não conseguimos por plano de saúde. Além do estigma contra um procedimento que é excelente. Excelente. Olha, ao falado, né, em alguns filmes, como a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, como um castigo, como uma forma tortura, de pessoas. Eu tenho uma amiga que é médica e dizendo, olha, é um melhor tratamento, é o tratamento mais seguro para mães que estão gestando. Afeta o bebê, portanto, é mais seguro do que certos medicamentos. Perfeito, André, perfeito. Assim, isso é outro ponto muito sensível para a gente, para a psiquiatria. A eletroconvulsoterapia, ela foi queimada. Eu entendo a história, porque assim,
A gente tinha muito pouca medicação, a gente tinha uma eletroconvulsoterapia e não tinha anestesia na época. E nos hospitais psiquiátricos antigos, talvez ela tenha sido usada de uma forma errônea, né, nessa história, né? Eu acho que não é do nada também, né, que surgem É, esses mas assim, é um método assim, extremamente eficaz, assim, de depressão grave que a gente usa, depressão psicótica, e como você falou, super seguro. Hoje a gente faz com a indução anestésica, a pessoa nem percebe, não tem nada, assim, é muito rápido, assim, e realmente, olha, salva vidas. Eletroconvulsoterapia salva vidas de uma forma muito rápida. Como ela falou, né? Eu estava na terceira sessão, olha, na terceira sessão, geralmente a gente vê melhora na sexta, oitava sessão, uma melhora robusta. Com 3 sessões, ela falou, gente, olha só a resposta, eu achei que eu estava bem. É realmente muito rápido, geralmente tem uma resposta muito boa. É uma pena ter ainda tanto estigma, né, em relação, e ela mesma coloca, né, em relação do estigma. Falar para a família, né, tem muito paciente meu que faz e não conta para, não vou falar para ninguém que eu estou fazendo eletrochoque, sabe, assim, ainda essa uhum. parte, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, assim, tem que falar mais. Aqui, olha, Tem tá jeito. aqui, tem algumas perguntas aparecendo a esse respeito, que é um assunto que traz a nossa curiosidade. Então, o SCT tem uma boa resposta para idosos com depressão? Ou há alguma contraindicação clínica para... Perfeito. Perfeito. Nossa, é muito tranquilo, realmente, a eletroconvulsoterapia. A gente tem que fazer um risco cirúrgico, assim, cardiológico, alguma doença cardiológica grave, porque faz aquela indução, tem uma crise, né? Induz uma crise rápida, né? Convulsiva. Então, assim, é mais questões de fazer uma avaliação clínica, assim, né? Anteriormente a fazer, mas na maior parte dos casos, super tranquilo, super indicado, tá? Perfeito. E também, eu nem cheguei a comentar aqui, mas e aquela de estimulação transcraniana? Também uso o mesmo, como é que fala, paradigma, né, no sentido, a estimulação, ela tem evidência, muita evidência, só que ela é mais superficial, né, a eletroconvulsoterapia, né, você tem algo mais intenso, né, ela é superficial, é necessário várias sessões, né, da transmagnética e tudo, efeito colateral quase nenhum, assim, quando a gente avalia, né, é engraçado, pode ter, sei lá, crises de riso durante a sessão, é o tipo de efeito colateral que a gente pode ter. Pacientes que são muito sensíveis, sabe, André, a efeito colateral medicamentoso, eu indico bastante a transmagnética. Eu acho um pouco complexo a continuação dela, assim, eu vejo alguns casos de recaída, né, você tem que fazer intenso, tem a coisa da logística, né? De ir lá fazer. Tem nos Estados Unidos até um capacete de estimulação, você acredita? Que a própria pessoa chega em casa, coloca o capacete de estimulação, liga, e eu acho que deveria, né, enfim, a gente chegar a popularizar esse tipo de estímulo, né? Eu sou muito entusiasta, assim, de buscar outras formas, e essa forma direta, cerebral, assim, de você, né, e lá no ponto é algo que também a psiquiatria tem evoluído. Existem alguns estudos, por exemplo, e as pessoas vão chocar agora, né, vão falar da lobotomia, né? Mas existe neurocirurgia para depressões ultra resistentes, é mais no ambiente de pesquisa, mas também, né, clínico, chama DBT, Deep Brain Stimulation, que é você vai, coloca um eletrodo cerebral, isso, na região determinada, e aí você consegue ou inibir ou estimular ali aquela região. É claro que vai necessitar da neurocirurgia, tem marca-passo, a gente deixa para condições muito graves, né? E hoje em pesquisa. Mas é interessante, né? Assim, essa evolução, né? Com certeza, Dos tratamentos. a parte outras afecções neurológicas, esse tipo de estimulação profunda como uma opção quando o medicamento não Não, sim. Mas hoje a gente tem novos medicamentos, né? Acho que você ia me questionar assim, que você falou, você teve na Itália, né? Você estava falando comigo, você estava num curso sobre depressão resistente, que uma me conta as pizza. novidades, né? Estava no congresso, né? Confessa. Eu resisti à Toscana e fui todos os dias no curso. Era um curso muito, muito fechado, assim, com um pesquisador muito renomado, sabe, na nossa área, de Siena, o Andrea Fagiolini, que pesquisa muito depressão refratária. Então, ele mostrou
todos os trabalhos que ele estava desenvolvendo, e a gente discutiu muito, foi uma troca muito boa, assim. E a gente tem falado sobre novos remédios, por exemplo, os queridos, odiados, polêmicos, psicodélicos, né? Que eles têm chegado, inclusive, né, na prática clínica já, assim, a ketamina, por exemplo, que utiliza outra via, né, NMDA, outra via bem diferente dos serotoninérgicos, assim, um pouco diferente, né? E ele tem tido respostas interessantes, a esketamina e a ketamina na prática, casos de depressão com ideação suicida, uma resposta rápida, assim, sabe, André? Nos estudos a gente chega a 70%, assim. Na minha prática eu fico ali nos 50%, assim, que eu, até agora, mas minha prática não tem nem, né, não tem nenhum embasamento. Eu tô falando assim, mas realmente os estudos chegam a 70% de resposta e tem se desenvolvido outros psicodélicos que estão em fase ainda, sabe, de comparação com antidepressivos. Né? E outras, enfim, outras. E outro, isso mesmo. Então, vai chegar muita coisa nova, assim, na psiquiatria nos próximos anos, com outras vias, né, outras perspectivas. É porque Né? fala, Interessante. pessoas, nossa, é droga, isso aqui não vai, isso aqui vai, vai virar abuso, né? Vai dar confusão. Mas tudo uma questão de Nossa, trabalho de com dose, né? Assim, porque, na verdade, a viagem do psicodélico, assim, a droga, é efeito colateral para a gente, né? A gente busca, assim, quando a gente discute, por exemplo, a ketamina, esse paciente dissociou, viajou, teve uma bad trip, a gente fica super preocupado, que é o que as pessoas usam recreativo, né? Eles gostam da viagem, né? Para a gente é efeito colateral. Tanto que vai vir com microdoses, assim, algo muito realmente a diferença de droga e remédio, né? Muitas vezes tomar em excesso vai dar efeito colateral, vai né? dar efeito colateral, todos. Uhum. Sim, perfeito. Agora, Cecília, mudando assim um pouco a conversa, assim, voltando um pouco mais para o tema também do suicídio, aproveitando aqui o nosso Setembro Amarelo, o que você acha dos programas de prevenção de suicídio que estão por aí? Você acha que têm sido efetivos ou há como se fazer mais? Por exemplo, eu estava lendo um trabalho recente de uma equipe da Alemanha falando sobre o que é chamado de peer support, quer dizer, é o apoio dos pares, em que em diferentes ambientes, seja num ambiente do trabalho ou até mesmo esse programa de escolas de ensino médio nos Estados Unidos, de capacitação de pessoas, adolescentes ou colegas de trabalho, para identificarem colegas que têm uma tendência assim, mais depressiva, que apresentam provavelmente risco maior de suicídio, quer dizer, algo que seja detectado antes que a coisa aconteça ou que fique fora de controle. Perfeito, André, perfeito. É porque, assim, diferentemente do que a gente pensa, né, tem vários sinais, né, antes do suicídio, né, tem muito, acho que o mito está acabando, mas eu ainda escuto, assim, quem fala muito em morrer quer aparecer, quem fala muito em morrer não vai se matar, né, tem tudo isso, né, e esse reconhecimento precoce, sabe, assim, de risco, né, de pessoas de risco que sofreram bullying, que são mais, né, uma personalidade, né, mais fechada, ansiedade grave, né, que demonstra, né, sinais, pensamentos de morte, e os pares são pessoas muito habilitadas, né, para reconhecer isso, né, que estão ali no dia a dia, que muitas vezes, às vezes o adolescente, então você está falando, não tem nem abertura para falar disso em casa, né, e tudo. Porque isso é muito importante, eu acho que assim, esse treinamento, né, essa visão para isso. O Setembro Amarelo é uma campanha que está crescendo, que a gente fala bastante, mas às vezes, para quem está com a ideação suicida, ainda tem uma distância, né, até o tratamento, né, assim, grande, né? No Brasil, a gente ainda tem um problema do acesso, né, André? Até do ponto de vista econômico, não é todo mundo que tem acesso ao tratamento, né, psicoterapia e tudo, né? Isso é um grande gap, um grande problema, né, que a gente tem, né? Teria que ter um programa de identificação precoce, mas que fornecesse realmente, né, um tratamento psicológico e psiquiátrico adequado. Esse mito, assim, realmente precoce e fino, acho que seria uma excelente estratégia, sabe, da gente, porque falando, para trazer essa pessoa,
tem que ter muita empatia, né? Existe essa questão da pessoa, inclusive, que já passou por ideação suicida. Ela é uma pessoa muito apta, ela é muito apta para acessar esse indivíduo. Ela Sim. tem uma habilidade, porque a maioria das pessoas que acessam alguém com ideação chegam com a postura querendo ajudar sempre, mas no sentido com estranhamento, muitas vezes. Nossa, mas como assim? Você... E pais, né? Por isso que às vezes adolescente tem dificuldade de falar para os pais, mas você está pensando em morrer? Como assim? Sua vida é tão boa, né? É o desespero, né? Aquilo, né? Que dá. E isso não ajuda, a pessoa se fecha mais. Ou também a desvalorização no sentido, nossa, mas você tem tudo, tem tantas pessoas, né? A pessoa está tentando ajudar do jeito dela, né? Mas assim, quem sentiu desejo de morrer, quem pensou nisso seriamente, sabe muitas vezes como abordar de uma forma que muitas vezes é assim, né, André? Eu sei eu sei que é difícil, eu sei, precisa, às vezes precisa disso, só de um acolhimento muito empático, assim, num nível muito, sabe? Que a gente, às vezes as pessoas pensam que a gente tem alguma um treinamento super especial, mas é o que a gente faz na clínica, né, André? Quando a pessoa traz isso, é um acolhimento assim, sem qualquer nível de julgamento mesmo, é um entendimento, né? Isso já colabora muito. E que eu li há pouco, até na própria CDC, né, que é o Centro Uhum. dos Estados Unidos, que 90% das pessoas que tentam suicídio e sobrevivem não morrem de suicídio. Quer dizer, depois mostra como... Uhum. E quando a pessoa é alcançada nesse momento, ela consegue superar. Quer dizer, não é algo que necessariamente condene a pessoa ao De suicídio. forma alguma, de forma alguma. Na verdade, é isso, né? Como a gente fala que o tratamento é o que previne, quando você sai da doença, né, você realmente ganha vida mesmo. Isso é como você disse, ela se estabelece, se estabelece durante a vida, né? Realmente, eu tenho tanta experiência, André, assim, que eu trato muito adolescente, né? Na adolescente tem a questão da impulsividade, né? Do pré-frontal não estar bem formado, que hoje são adultos, né? Então eles olham para mim e falam assim, doutora, pensa, olha a minha vida hoje, como que eu pensei em morrer, meu Deus, assim, dá até um frio na barriga, doutora, foi por pouco, assim, eles são muito, gente, gratidão pelo tratamento, é muito legal de ver, assim, sabe? A vida toda, né, pela frente, assim. Eu estava vendo também, em termos de, aqui ainda nos Estados Unidos, por uma questão da estatística, claro, né? Uhum. Depende muito do registro. Em 2020, o suicídio foi a segunda causa-morte entre pessoas de 10 a 14 anos de idade e de 25 a 34, quer dizer, Nossa, aqueles momentos em que tem essas grandes transições, né, da infância para a adolescência isso mesmo. e do início de vida adulta para uma vida adulta mais plena. É um pesar, né, isso, assim, eu fico realmente, né, uma causa evitável, assim, isso realmente faz sofrer quando a gente pensa, né, e a imaturidade cerebral, né, André, porque isso, para adolescentes, nessas fases de vida, tudo é muito extremo, né? Assim, por exemplo, adulto jovem é Uhum. muito extremo, então realmente facilita, né? É, Tem uma pergunta muito interessante aqui, André, não sei se você viu, do Tavares, psicólogo. eu não sei se você está tendo algumas Ah, não. perguntas, tendo acho que outras, mas tudo bem, vai aí que eu vejo as daqui também. Tem duas questões aqui também da Aline, nossa, só tem questão muito boa. Vamos ver se a gente acha que essas duas vão ajudar a fechar. A primeira questão, a Aline colocou da família, da rede, que às vezes a rede está muito cansada, né, também, né? Desse suporte todo, quanto que é pesado, né, para pessoa com depressão, cuidação suicida, né? Realmente, e os profissionais também, né, André, que atendem, que perdem pacientes, né? A gente não pensa, né, muitas vezes, né? Na família, o foco é tanto ali, né, no paciente que a gente não pode esquecer do tratamento dessa rede, sabe? Muito, muito. Tanto na prevenção quanto, às vezes, quando o suicídio acontece, no que é chamada autópsia psicológica, né? O que aconteceu e como dar o suporte para esses profissionais e os familiares que não conseguiram evitar e que, às vezes, não é possível, né? Então, realmente, Perfeito, perfeito, né?
perdoar. Essa situação de refém da família, muitas vezes, fala assim, nossa, eu não posso deixar um minuto sozinho, eu fico nessa tensão, e eles vão cansando, e muitos deprimem, e realmente a gente tem que ficar muito, muito de olho, né? Nesse limite, assim, né? Mostra que não é Realmente. uma tensão individual, né? Mas sim sistêmica, né? É, Até tem perfeito. uma da Valéria. Infelizmente, no SUS, temos poucos profissionais e serviços que tratem urgência, quer dizer, na diferença entre manicômio e hospital psiquiátrico, para emergência e internação breve. E com isso a população pobre sofre muito pela Demais, não ter demais. acesso a esse tipo de suporte. É, isso mesmo que a gente tinha comentado, né, anteriormente. E o Tavares que eu estava dizendo é a questão de falar sobre suicídio. Que ele falou que na minha cidade, uma semana, 3 pessoas se suicidaram e surgiram questionamentos se foi pelo tema, por falar em Setembro Amarelo, né? É, vamos lá, né, falar sobre isso. Vocês já viram que o suicídio não é divulgado, né, como causa morte, né? Sim, né, André? Você já notou que, assim, detalhes, né, a gente não divulga, porque é sabido, né, que é muito antigo esse efeito, chama Weather, do jovem Weather, de Goethe, sabe? Tem um livro, né, O Sofrimento do Jovem Weather, que quando ele saiu, vários jovens cometeram suicídio, e hoje a gente fala muito sobre isso, que o impacto que tem o suicídio nas pessoas ao redor, sobretudo nos jovens. Isso é bem documentado, sim, sabe? Assim, desta onda que pode, né? Desse estímulo, de ser um estímulo, né? Realmente para o suicídio. Mas, por outro lado, é isso, o jovem, a pessoa fica vulnerável se ela não sabe identificar, sabe que tem tratamento, que é isso que Setembro Amarelo traz. Então, assim, eu sei que parece ambivalente, mas não é divulgar suicídio. A gente está divulgando saúde, a gente está divulgando saídas, divulgando tratamento, divulgando formas de lidar e com isso, entende? Parece sutil, mas é bem diferente, né? Quando a gente coloca na prática, né? Eu vi até um programa recente num canal alemão falando sobre pessoas que sobreviveram a suicídio, que participam de grupos não é de atendimento, mas é de disponibilidade para conversa Uhum, online, e-mail, sem imagem, para reduzir uhum. a vergonha, o risco de as pessoas se sentirem de alguma forma julgadas por e-mail, deixar Hum, pessoas poderem digitar, dizer, olha, eu estou com essa dificuldade e tal. E uhum. não, eu te entendo, dá um acolhimento, isso, e dá o espaço sem forçar a barra, sem criar uma conexão excessiva, mas que Sim, ajuda, principalmente adolescentes, a sim. criar um canal de comunicação, a poderem expressar essas, essas. Olha, super importante. Quanto que é importante a questão do julgamento, né? De ter isso, minimiza muito, né? E deixa a pessoa mais à vontade, né, André? Com a E Carlinha. às vezes esse bate-papo assim, o cara a cara, é difícil para a pessoa dizer, olha, eu estou com essa dificuldade É, e tal. Às vezes, sim, de forma um pouquinho mais indireta, já viabiliza alcançar um público que não está disposto a interagir, nem mesmo por telefone. perfeito, perfeito. Olha, tem tantas estratégias, né, que podem ser, né, instituídas e tudo, né? A nossa associação de psiquiatria, ela tem se mostrado muito ativa, sabe? Assim, não sei Uhum. como é que está na de vocês, da psicologia, né? Tem tentado alcançar, assim, pensar em projetos na rede pública, né, mesmo, alcançar realmente isso, né? Bem A interessante. psicologia é um pouquinho diferente, porque acho que agora que tem havido um pouco mais de espaço em rede pública, né? Mas que Hum, já tem um espaço institucional mais assegurado, e acho que isso facilita. Mas, sem dúvida, uhum, do Setembro Amarelo ajuda a abrir esse espaço de. uhum. Voltando Tem aqui uma à pergunta aqui, ó, você viu? Fala, fala. notícia da Elaine, né, sobre cannabis, né? Cannabis, gente, deixa eu falar de cannabis, porque Esse assim, canabidiol também, enfim, né? Os parentes. nunca, nunca, André, na minha vida profissional me pediram remédio, assim, doutora, você pode me passar um Zoloft? Doutora, me passa um. Ele fala, não, agora o cannabis
Vários têm me pedido, solicitado. Doutora, olha então. É curioso esse movimento, né? Eu tô falando isso realmente para a gente pensar, né? Como acho que tem vários pontos, né? Associado a algo natural, a algo menos lesivo, provavelmente deve ter essa ideia. E tem uma indústria muito forte, né? Que as pessoas falam assim, mas é, essa indústria farmacêutica, gente, a indústria da maconha é riquíssima, tá ganhando, é caríssimo maconha hoje, você comprar canabidiol, né? Pura, é caríssimo, eles estão ganhando bastante dinheiro também, tem fazendo propaganda e tudo, mas enfim, para depressão ainda não temos, resumindo, né, falando desabafo, né, André, mas para depressão ainda não temos evidências, né, suficientes, né, para maconha, quando a gente compara com estudos controlados, assim, a gente não tem. Ela falou, tenho visto alguns psiquiatras usarem, sim, tem alguns psiquiatras que têm usado, como off-label, né, assim, é uma tentativa, né, de diminuir a ansiedade, potencializar, mas, por exemplo, SBP, a nossa sociedade realmente soltou, inclusive, um manuscrito falando, olha, calma aí, euforia, gente, olha os níveis de evidência, não vamos nos perder na euforia, né, assim, de uma medicação que trata tudo e tudo. Eu vejo muito a aplicação do cannabis, gente, assim, sendo bem, de evidência até hoje na neurologia. Muita evidência, assim, epilepsia refratária, distúrbio de movimento, em dor tem saído muita coisa, sabe? Acho que no final, quando esclarecer bem, acho que ela vai cair ali muito mais para neurologia. Estamos no processo, né? Saindo vários artigos. Necessidade, né? E não só dizer, olha, vale agora para. Tudo, né? Porque agora está sendo tudo, né? Tudo, né? Assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, André, com essa euforia que acaba cegando, né? O melhor da ciência é isso, né? A ciência, a gente, né, que fez pesquisa, assim, às vezes a gente fica super frustrado com o resultado, né? Mas é isso. O resultado é esse. Tenta ser mais neutro possível, né? Aqui uma observação também da colega Selma. Na pós-venção, precisamos cuidar dos sobreviventes, dos que precisam viver esse luto tão específico. E esse é um aspecto também importante, né? A pessoa que às vezes que tenta o suicídio e que, quando não morre, se sente duplamente fracassado, quer dizer, não consigo nem morrer direito. E ajudar essa pessoa a entender que, na verdade, é uma segunda chance de vida, que há uma. Quem sabe esse não é um sinal de que a vida está se impondo e que pode ser uma oportunidade de repensar esse caminho que inicialmente era da busca da morte, né? Então, acho que E sem dúvida. trabalhar muito a questão da culpa, né, André, que fica, né? O que eu poderia ter feito, né? Que eu gosto muito de comparar com câncer, assim, porque câncer, eu acho que as pessoas têm uma aceitação, né? E o quanto que depressão é uma doença grave, eu acho que a gente acaba a família, muitas vezes, se colocando como algo opcional, que poderia, né? Não, é grave, pode ser muito grave, pode ter perdas, acho, sabe, assim, né? De ter esse acolhimento, né? Para os familiares, né? Assim, que às vezes é uma questão muito maior, né? Que eles realmente não tinham muito, né? Não tinham o que fazer e tal, né? Trabalhar isso, né? Tem aqui também um depoimento da Bia, minha Muito colega forte, né? Muito forte esse depoimento. se suicidou. Percebi Uhum. ante a não divulgação do suicídio. Vi, senti o suicídio e compreendi porque não pode ser divulgado. Eu acho entendo que é a questão da mídia, num sentido mais amplo, mas deixar uns espaços abertos. Tem um colega que era psiquiatra e se matou, quer dizer, nós da saúde mental não estamos imunes aos problemas mentais, mas sem dúvida deixar espaços abertos tanto para nós que somos da saúde mental podemos nos cuidar, seja de psicoterapia também, da nossa terapia ou de supervisão, Uhum. para estarmos mais disponíveis para esse processo de ajudar o outro. A gente não tem muita noção, assim, né, na área de saúde mental, de limite, né, André? A gente é bem ruim com isso, né? Porque tem uma dor pungente do outro ali, né? Tem a coisa. Mas às vezes a gente não sabe, né? Olhar pra gente, falar, peraí, já passei um pouco, eu preciso procurar ajuda, eu preciso, né, pegar leve e tudo, né? Então, realmente, a gente precisa ser mais treinado, né, com isso, né? E a É, terapia, né? e como você mesma comentou em algum momento, acho que nem sei se foi nessa live, mas
de às vezes a pessoa procurar uma saída mágica, quer dizer, vou tomar o remédio e aí eu vou melhorar e pronto, acabou. Sendo que, por exemplo, Uhum. para a saúde física, a academia eu não vou malhar durante um mês e aí eu melhorei e pronto, acabou. Agora eu posso, já estou com meu dever de casa cumprido, que é um caminho, que é um processo continuado, né? E que não vai ser somente com uma intervenção pontual, que nem os músculos vão Perfeito, aparecer ou a saúde mental está blindada para sempre. perfeito, André, perfeito. Diabetes, né? Eu gosto de comparar com diabetes, assim, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Quem está aqui fala, mas eu vou ter depressão para sempre? Como é que é isso? Né? Tem essa pergunta, vou ter ansiedade para sempre? A gente tem essa tendência, pensa no diabetes, você tem essa tendência, né, neurobiológica e a interação com o ambiente. O diabético, se ele está comendo de tudo, sem malhar, sedentário, vai piorar, ele vai ficar em risco. Então, se você está fazendo terapia, acho que é legal comparar, eu gosto de comparar com doença médica geral, porque acho que a pessoa, parece que a psiquiatria, a psicologia é outra, né, não sei, outra entidade. Não, é bem parecido. Hoje existe a psiquiatria do estilo de vida, que é fantástica, que tem vários pontos que tem muita evidência para prevenção de depressão, que é alimentação, né, adequada, atividade física, sono, relacionamento, né, psicoterapia. Se você está nisso, assim, né, você tem fase, porque os estressores da vida a gente não controla, né, André? É bom a gente se preparar, tá fazendo terapia, né? Estressores a gente sempre vai ter na vida, né? Então, se soma eu estou vulnerável, num momento vulnerável, com um estressor muito forte, eu estou sem terapia, você está em risco, porque você tem a tendência, você vai ter a tendência, né? Então, é por aí. Não é nem para ficar pessimista, gente, é ficar otimista, do tipo, é isso, tem algum controle, né, sobre isso. É um sinal de alerta, né? Opa, tomar uma providência. É isso. Olha que tem uns comentários muito legais, ó, porque o Sim, Vinícius, psicólogo, resumiu. Setembro Amarelo é sobre forma de prevenir, não é sobre forma de morrer. Perfeito, Vinícius, é isso, né? Importante separar, né? perfeito. E aqui o exemplo daquela série, né? 13 Reasons Why, né? Que houve um aumento do índice de suicídio. André, você lembra dessa série, né? Sim, sim. No primeiro mês da apresentação houve claramente mesmo um aumento do suicídio. Ainda mais em jovens, gente, é incrível. Tem artigo assim, como influencia. É uma vulnerabilidade, né? Uma idade muito vulnerável. Então, ver os modelos, já cria assim né, já mobiliza a pessoa de uma forma que talvez com um pouquinho de proteção não seria o caso. Perfeito, perfeito. E olha minha paciente me pedindo chá. Que é isso, Sara? Chá alucinógeno, Sara? Sim, Tinha vontade de usar. Sara, como eu disse aqui, André e eu discutimos que a diferença de droga e medicamento é tênue, a dose tênue. E nós estamos desenvolvendo estudos. Você é muito nova. Espero que não precise, eu quero que você melhore logo, né, Sara? Mas se eu usar em você, vai ser um comprimidinho, uma dose muito adequada, tá? Que com estudos, que não cause efeito colateral, não cause viagem para melhorar, tá? É bem diferente que usar um chá alucinógeno, né? Inclusive, quem tem tendência, sabe, André, a psicose, a gente tem vários casos, né? Que de repente vai numa sessão de ayahuasca, né, toma um negócio do sapo, lá é perigoso, né? Abrir um quadro psicótico, né? É bem perigoso. eu tive num estágio num hospital psiquiátrico na Alemanha e na ala de esquizofrenia, 25% dos pacientes tinham tido surto por o primeiro consumo de maconha. Nossa, é muito frequente, Foi viu? muito, que achei muito impressionante. Eu estou tão preocupada com isso, André, porque como o canabidiol tem uma utilidade, né, assim, medicamentosa, terapêutica, agora também está essa ideia que cannabis também, você não está achando, está misturando um pouco, sabe? Uma coisa, né? Assim, minimizando o efeito do cannabis. O efeito cannabis no cérebro, THC, sobretudo, ele a gente tem receptor endocannabinoide, sabe, assim, então ele entra no sistema, quando é criança, adolescente, muitas vezes de forma definitiva, a gente tem queda de cognição, de inteligência irreversível, assim, com o uso crônico de cannabis na infância, abertura de quadro psicótico, assim,
realmente tem que tomar muito cuidado. Eu estou no meio dessa onda assim é natural, vamos legalizar e a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? Não é todo mundo que pode usar o cannabis, né? Assim, dependendo da susceptibilidade, pode ter muito prejuízo, né? Muito prejuízo. Aqui, voltando aqui, tem uma pergunta também da Selma. Poderia falar um pouco sobre os transtornos mentais na infância e adolescência em relação com o suicídio? Vejo dificuldades de muitos em reconhecer os sintomas. Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito minimizado, né? Eu trabalhei muitos anos com criança e adolescente, né? Estou diminuindo agora, mas assim, as apresentações são diferentes, tá? Selma, assim, a criança, por exemplo, ela não tem muitas vezes cognição para dizer para você, ai, eu tô triste por isso, eu tô. Não, muitas vezes ela somatiza, né, André? Você trabalha bastante com somatização, né? É dor no estômago, é uma dor de cabeça, é uma queda do rendimento escolar. Então, os pais. E hoje eu acho que a gente está tendo essa falha, sei, a gente tem muito do que fazer como pai, mas eu não sei se a gente está criando intimidade com os nossos filhos, assim, sabe? Ao ponto de conhecer eles, sabe? Extremamente. Quando eu tratava, né, criança, às vezes tinha queda do rendimento, a criança estava sofrendo bullying na escola, ansiedade social, e o pai trazia falando assim: será que meu filho tem TDAH? Porque o rendimento diminuiu, doutor. Entendeu? Ele focava num ponto objetivo de desempenho. Acho que os pais estão muito ligados em desempenho, né? André também, assim, tal, né? Desempenho. Esquecendo que a parte emocional é essencial para o desempenho. Se alguma coisa que você busca é desempenho do seu filho, sem a parte emocional não vai rolar. Mas, assim, é isso, de viver bem, de conhecer seu filho, de ter intimidade, desses sintomas finos. Então, são manifestações diversas, diferentes, e eu acho que falta realmente essa intimidade, até para o filho conseguir falar para o pai: pai, eu estou chateado com isso. Essa amiguinha me excluiu do trio das amigas. Sério? Você tá chateada com isso? Como assim, né? A gente traz, às vezes, a cabeça do adulto, né? E acho que essa escuta empática, assim, faz toda a diferença para o adolescente, para a criança, e a gente acaba identificando um pouco por isso, assim, né? As manifestações diversas. E acho que a pergunta dela, ela quer saber o impacto no adulto. Olha, tem um estudo longitudinal em Dublin, assim, foi um estudo muito impactante para a gente, que durou 45 anos, André, imagina isso, né? O pesquisador já está velho, já passou para outro. Então, assim, acompanhou desde criança, nascimento, até 45 anos, enfim. E as pessoas, quem teve um quadro psiquiátrico na infância e adolescência e não tratou, nossa, foi associado a uma sequência de prejuízos de outros transtornos. Que às vezes o adulto chega assim: nossa, doutor, eu tenho tudo, mas é isso, olha, você teve uma ansiedade não tratada, essa ansiedade, você ficou com a autoestima lá embaixo, não se colocou na vida, ansiedade social, foi para depressão. Depressão, você não soube lidar, não procurou ajuda, foi para o álcool. O álcool foi porta de entrada, você entende? É uma sequência terrível quando a gente, né? E ainda tem preconceito, né, André? Muito com tratamento na infância e adolescência, né? Essa coisa de deixa que vai passar, que é fase, né? Realmente são quadros mais graves que a gente pega na vida adulta, quando começa lá atrás, os casos É, mais graves. plenamente, e acho assim muito essa parte da psicoterapia pediátrica muito difícil, justamente porque a linguagem da criança não é tão desenvolvida, mais simbólica, e, portanto, o acesso ao seu mundo interior e a possibilidade de mudança, apesar Uhum. de haver uma plasticidade, inclusive uma neuroplasticidade maior, mas ainda assim requer um treinamento do profissional, eu acho, bem específico e que acho que ainda Uhum. carece, na nossa área ainda falta um pouco mais de especialização. Demais. E há estudos também, como você comentou desse estudo longitudinal, o estudo ACE, que é das experiências adversas de infância, que também Uhum. 20 anos e que mostra justamente a exposição às adversidades da infância, não só os traumas vividos pela própria pessoa, mas o simples testemunhar experiências traumáticas com entes queridos, como violência doméstica, o alcoolismo na família, doença mental na família,
que isso traz uma repercussão não só imediata, mas de longo prazo. Dificuldades de aprendizagem na infância, com comportamentos de risco na adolescência, inclusive sexualidade precoce, gravidez na adolescência, consumo de drogas. É a sequência, Aí né? vai tropeçando até chegar às dificuldades de comprometimento psicossomático e morte precoce, inclusive, né? E é uma fase, né, André, que você está adquirindo recursos de proteção, né, assim, na vida adulta, né? As pessoas falam tanto hoje nas redes, tem que ter autoestima, tem que ter autoestima. Gente, construção. Isso não é assim, né? Compre sua autoestima no curso de final de semana, faça isso. É isso, eu acho que o problema da saúde mental, quando ela começa desde cedo e tudo, é que aí a gente pega adultos que não têm recursos, né? Que a gente tem que desenvolver ainda relações, recursos, autoestima para lidar, né, com os quadros atuais, né? Muito sério, muito Não sério. só às vezes, a perspectiva de passado, que é comprometida por experiências traumáticas, mas muitas vezes, Uhum, como decorrência disso, uma dificuldade de a pessoa até organizar o seu futuro. Porque vários desses pacientes, quando perguntamos, e aí, como é que você se vê daqui a 1 ano, 5 anos, daqui para frente? Não me vejo nesse futuro, não consigo me ver, uhum, porque é até um fator uhum, a mais para o suicídio, né? Quer dizer, se você não consegue se ver lá adiante, qual o sentido uhum, de estar aqui? E por uhum, a importância desse cuidado não só com as histórias de passado, com o investimento na infância para a formação dessas habilidades sociais, emocionais e de autorregulação, uhum, mas também como identificarmos as dificuldades de planejamento, de projeção, de modelo para um futuro. uhum. Perfeito, perfeito. Tem até uma questão aqui que eu estou vendo da Milena, pacientes que acreditam que precisar tomar remédio é um fracasso, isso existe, né, ainda, muito frequente. Importância de falarmos sobre tratamento, né? Engraçado isso, né, André? Assim, eu vejo cardiologia, eu sempre comparando. Cardiologia, às vezes você sai do cardiologista com uns 4 remédios, já viu? Um Às vezes coração é bater assim. possível, né? Impossível. Hã? Às vezes até é Inclusive, um possível, mas antidepressivo, quando o cardiologista é mais, né, safa, assim, que vê que a ansiedade influencia, né? Eles mesmos prescrevem, né? Mas, assim, eu acho tão estranho, é difícil para mim, assim, porque eu penso que o cérebro é mais um órgão super importante, e, enfim, super complexo. Por que que eu não vou proteger? Por que eu não vou proteger meu cérebro? É algo tão lógico, assim, engraçado, né? É, é, talvez, eu fico imaginando que essa questão do fracasso é porque, assim, André, como existe a flexibilidade, né, cerebral, é, medicina de estilo de vida, é você mudar, psicoterapia, a fala, né, ajuda a pessoa no quadro depressivo. Claro, muito, tem muita evidência que a psicoterapia, que hábitos de vida influenciam, porque ele é um órgão flexível e relacional, né, com o ambiente. Mas eu acho curioso, e aí as pessoas colocam tudo nisso. É isso que eu acho sério, né? Então depende de você. Tomar remédio é um fracasso, já que essas medidas auxiliem. Eu acho que aí mora a confusão, quando a gente vai discriminando, né, os estímulos, por como que as pessoas chegaram nisso, né, já que é um órgão como outro. E é complicado, a gente tem que pensar assim, pensa no diabetes, né, aí lá vem de novo, porque assim, às vezes a pessoa tem uma tendência tão forte que ela pode fazer N atividades, inclusive, quando ela está com sintoma, André, você está deprimido, você acha que você vai malhar, você vai para academia? Assim, é incoerência isso, né? Às vezes, nos primeiros momentos da minha consulta, eu espero até uma reatividade do remédio, que é ali com 20 dias, para propor terapia, que a pessoa está tão longe de falar sobre, sabe, assim, ela não tem condição, não tem base ali. Então, né, eu acho que é isso que dá confusão. É claro que é uma atitude ativa, mas não dá para colocar tudo nisso, entendeu? Que eu acho que tem sido feito muito isso, né? Sobretudo nas redes, assim, é uma crítica que eu tenho muito grande. Alguns processos, assim, né, que depende só de você, essa positividade, né, tóxica, né, que a gente vê, é verdade, né? Isso também né? até pacientes. Agora eu puxando também para o fisiológico, né? Pacientes oncológicos Sim. dizem, não, mas olha só, no final das contas, quem sabe você ficou assim porque
engoliu, né, Muito recentemente, sapo, tem isso, né? e tal. Então, além de ter câncer, ainda vai se sentir culpabilizado, porque, no final das contas, essas são insinuações de que a culpa é sua. Em outras palavras, se a gente ter um pouco mais de compaixão com os outros e conosco, de Perfeito. dar uma ajuda quando ela é necessária, tanto medicamentosa quanto psicológica, porque elas se complementam, e temos esse trabalho de esse autocuidado, que é um investimento fundamental. Perfeita, né? Perfeito. Tem até, a gente tem tempo, que eu tenho um monte de gente escrevendo aqui. Você pode continuar? Vamos ter que fazer uma outra Como é que live. você está de tempo aí? A rigor, a gente Oi? está terminando aqui, mas vamos ver mais uma, duas, e aí depois a gente, quem sabe, retoma aqui em outra live. Que eu achei, vamos fazer. A gente Vamos lá. sempre, né, André? A Pois, gente tem, podia fazer mensal. Olha isso, porque o depoimento dela eu escuto todo dia, então acho que é importante. Olha, outro dia, a mãe, quem é a Lívia, né, que tá falando, Lívia Maria. Outro dia, a mãe de uma paciente me dizia, doutor, eu levei 40 anos para tomar remédio, agora minha filha de 18 já precisa. E eu acho que tem essa crença que tá assim, gente, mas essa juventude está muito fraca, né? Né? Tá em baixa resiliência, está medicando demais, né? E ela, olha, a Lívia respondeu: o quanto você precisou sofrer para chegar até aqui, a ser medicada, né? Ah, Lívia, parabéns, cara. Eu acho que é isso, assim. Acho que a gente tem que investigar, sim, essa juventude. Existem algumas questões, e aí eu aposto na falta de vínculo real com os pais. Acho que não está rolando, André. Não estou vendo rolar esse vínculo. Acho que tá, essa coisa de alta performance, alto desempenho, está afastando as pessoas de tudo. Faz um monte de atividade, mas não tem um tempo ali, né, do tédio com o pai para coisas surgir, enfim. Tem várias críticas. A gente tem mais uma vez que existe o adoecimento, gente. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho é o tratamento, assim. Isso não resta dúvida, assim, sabe, André? Como a gente explicou, né? O André falou assim, o somatório, o não tratamento, queda de qualidade de vida, mais comorbidade, vai ficando mais difícil você tratar e viver, né, André? Fica mais difícil viver, né? Tão controlado pela doença, né? Vivemos tão controlados, com né? certeza. Muita demanda, muita, né, muita expectativa. E temos que fazer essa. Uhum. Super. Gente, tem algumas coisas aqui, mas eu acho que é um gostinho para podermos nos encontrar em mais uma oportunidade Vamos na sim. sobre assuntos aqui. Prazer ter estado com vocês, um prazer ter recebido você aqui, Maria Cecília, sempre querida e Sempre disponível muito bem. para nós também. Eu fico muito feliz, André. É uma delícia falar com você. E espero mesmo que a gente continue com outras lives, assim, sempre tão ricas. Você vai deixar salvo no Espaço na Mente? Sim, sim, com certeza. Ai, ótimo, ótimo, maravilha. Prazer, muito obrigada para quem esteve aqui. Foram questões muito pertinentes. A gente queria mais tempo, porque eu estou vendo aqui que tem mais questões, mas é isso. Muito obrigada, viu? Super compartilhar. Quero agradecer também a vocês que participaram, que trouxeram tantos depoimentos e perguntas instigantes. Nos incentivam também a continuar aqui nessa participação e na troca e no estudo. Perfeito.